Oi, eu sou Janaína, do blog Diários de Maternidade. Eu estou aqui hoje com a Ana Rubik, que esteve aqui em Jaraguá ministrando uma palestra, um bate-papo com as mães sobre introdução alimentar para bebês. Ana, eu queria saber de ti, assim, quais são as maiores dificuldades das mães e em que período que começa essa introdução alimentar? Então, a maior dificuldade, acho que talvez nesse começo é a insegurança, né? O não saber por onde começar, para onde ir, às vezes não tem uma orientação exata, mais específica, os detalhes, né? Às vezes fica muito vago a orientação né? Então, acho que esse ponto de o que dá, o que não dá, se pode colocar tempero, se não pode, de que forma variar a comida do bebê, acho que esse começo é meio tenso para elas, né? Acho que pela insegurança. Quais são as dicas assim que tu dá para a mãe que está começando a introduzir os alimentos? Então, acho que a principal dica, primeiro, acho que é não reduzir um pouco as expectativas, né? Não ter muita expectativa em relação à quantidade que o bebê vai comer. Esse começo ele é muito uma fase experimental, né? Então a gente tem que dar um tempo para o bebê se adaptar com essa comida nova. E ele até então está acostumado só com leite, né? Com leite materno ou a fórmula, enfim. Então os sabores novos é uma fase de experimento. Então não se preocupar muito com quantidades, né? Que o bebê vai comer, quanto que tem que comer. Tem que estar sempre focado na criança, que o bebê vai dar o sinal de que não quer mais ou que não tá legal, enfim. E essa transição, esse começo de alimentação, isso significa uma ruptura com a amamentação ou pode conciliar as coisas? Assim, a introdução alimentar é uma introdução do alimento sólido. A amamentação praticamente não vai mudar nesse começo, tá? Então é uma coisa que naturalmente o bebê mesmo vai fazendo essa redução de mamadas, né? Então não é substituição, tá? Não se substitui já de imediato uma alimentação pelo horário do que seria uma mamada. Então não significa uma ruptura de jeito nenhum e deve ser uma alimentação complementar às mamadas. E com o que começa? Quais são esses alimentos? Então, assim, a gente fica muito sempre na fruta, né? Começa com frutinha e tal, mas dá pra começar com legumes também. Então não tem uma regra, tá? Pra começar, mas a gente tem uma certa tendência a começar com frutinhas que são mais doces, talvez o bebê vá aceitar melhor, enfim, mas frutinhas gerais, não tem muita restrição, tá? Salvo algumas que são um pouco alergênicas, tipo cítricas, que eu tiro um pouco no começo, como primeira opção não dou, mas de resto vai tudo, então quanto mais variado, melhor. Entendi. E pra fazer papinha salgada, pode colocar tempero? O que dá pra colocar? Deve colocar tempero, eu sempre falo assim, a comida tem que ser como se os pais fossem comer também, tá? Então tem que ser uma comida temperada, gostosa, a gente não usa sal nem pimenta no começo, mas tem que ser uma comida saborosa. Então vai tudo que é tempero fresco, verde, salsinha, cebolinha, manjericão, alho poró, pode colocar tudo que é de temperinhos variados para dar um sabor a mais pra comida. E pro bebê, como é que tu sugere fazer essa papinha? Bater no liquidificador, esmagar, passar na peneira? Qual que é a técnica correta? Então a gente não se usa mais passar na peneira, né? Que a gente perde muitas fibras, muitos nutrientes ali. O ideal é que se amasse esse alimento, algumas coisas, quando necessário, quando o bebê engasga muito ou não está adaptado com a textura ainda, que são muito mais fibrosas, tipo carne, a gente até libera um pouco para dar uma triturada à parte. Mas no geral é amassar e até incluir os alimentos para o bebê comer com a mão, principalmente, né? Alimentos que vão desmanchar na boca, que ele vai ter uma facilidade maior para aceitar. Mas então formas variadas, texturas variadas ao máximo, para ver qual que o bebê se adapta melhor. Tá? Então não tem uma regra, faz assim e deu. Não, tem que dar de todas as formas para ver qual é a melhor forma que o bebê prefere. Até sobre isso eu queria te perguntar, o que é essa tão famosa BLW, essa forma de dar o alimento pro bebê para que ele leve com as mãos? Exatamente. O que significa isso? O BLW é o Baby Led Wean, né, onde o bebê faz o desmame por conta própria. Então qualquer tipo de alimentação ele
que leva à boca, ele come sozinho. Então a gente não se usa nenhum tipo de comida amassada, não se usa colher praticamente, a gente adapta o formato do alimento para que ele consiga ele mesmo se alimentar. Esse é o Baby Led Weaning. Desde o começo, desde o começo, desde a introdução, o bebê faz sozinho a sua introdução alimentar. Ele come, aí então mais ainda que a gente não se preocupa com quantidades, é muito o bebê na autonomia dele, na independência dele e no sentir, né? Ele tá sentindo o que ele quer comer, a quantidade que vai, ele vai pegar essa textura, ele que vai experimentar esse mundo novo da alimentação. Então nessa fase a mãe não pode ficar muito preocupada com quantidades, né? Não, em nenhuma fase, na verdade. Tanto o Vietnam quanto o Papinha, em nenhuma fase tem que se preocupar com quantidades. Entendi. Então o segredo nessa fase é mesmo ele experimentar. Experimentar, todas as formas, tá? Hoje a gente vê muito algumas crianças que não se adaptam com pegar o alimento na mão, então tem que ter uma coisa que é muito importante é a individualidade da criança, tá? Então a gente tem que olhar e ver o que ela tá te dando de retorno para ver qual é a melhor forma que ela prefere comer, tá? Por isso que é importante a gente botar todas as formas possíveis para ele decidir. E tem algum alimento assim que não é recomendável dar, alguma coisa que não se deve oferecer para criança? Nada com açúcar, né? Principalmente antes de 1 ano, menos ainda. Do mar, talvez, assim, camarão, coisas, ostra que não se dá também, é muito tóxica. Leite, derivados de leite, de vaca, queijos, iogurte, isso tudo a gente introduz depois de 1 ano. Então tá bom, então para finalizar, Ana, queria que você desse assim, uma mensagem, um recado, uma dica final para as mães nesse nosso bate-papo e para que as mães se sintam assim, bastante confiantes com essa fase, assim, esse momento tão especial. Acho que nessa fase de introdução alimentar, que gera muitas dúvidas, né, nos pais, principalmente buscar informação, acho que é o mais importante, né, com um profissional capacitado, né, um profissional que possa conversar e tirar todas as dúvidas sobre essa fase de alimentação. Isso é muito válido e é muito importante buscar um nutricionista, um profissional nutricionista para falar sobre alimentação do bebê. De novo, né, diminuir expectativas, ansiedades e tentar ter bastante argumentos e informação de qualidade para levar isso adiante, porque essa fase de introdução alimentar ela é muito importante. É uma fase que a gente está modulando toda a saúde da criança, a gente está cultivando hábitos, a gente está modulando tudo que vai vir futuramente, predisposição a doenças, então tudo que é introduzido agora a gente está trabalhando esse organismo para ficar sempre saudável, né? Então acho que essa é a mensagem principal para os pais nessa fase. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença da Ana, essa conversa, esse bate-papo gostoso que a gente teve e agradecer a Fernanda Folk, naturóloga, que possibilitou esse nosso encontro hoje. Obrigada, obrigada também. Então tá, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau.